Começa agora na UEM-FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado e apresentado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 9 9722 7115. No ar, o programa E a Saúde Mental? Como vai? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um programa E a Saúde Mental como vai? Eu sou o professor Fábio Lopes, do Departamento de Psicologia da UEM. Esse programa é um projeto de extensão em parceria com a UEM-FM 106,9. Para a entrevista de hoje, eu tenho a honra de contar com ninguém menos que o professor Siddhartha Ribeiro, que é neurocientista e compõe o Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Além de vasta obra e vasta atuação, o professor Siddhartha, ele desaconselha qualquer apresentação mais minuciosa, porque é desnecessário realmente. Professor, seja muitíssimo bem-vindo. É um prazer contar com o senhor aqui. Eu quero começar com uma pergunta relativa ao seu trabalho mais recente, que tem a ver aí com os sonhos, né? A relação entre os sonhos e a saúde e o papel dos sonhos na saúde das pessoas. Eu sei que o senhor não é exatamente um psicanalista, mas foi lá em Freud muitas vezes para ler as referências básicas freudianas, o papel do sonho. Há mais de 100 anos que a interpretação de sonhos, que é um livro fundamental da obra freudiana, está entre nós. Vou começar com uma pergunta assim: é possível dizer que há muita atualidade, há muita coisa que se mantém daquilo que Freud colocou há 100 anos atrás, do papel dos sonhos na regulação da saúde? Seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. Um prazer estar com você e com todo mundo aí em casa. Por favor, me chama de você, hein? Não me chama de senhor, não. O senhor está no céu. Com certeza, com certeza. Eu sou biólogo, não sou nem psicanalista, nem médico. Sou biólogo, sou neurocientista, estudo o comportamento animal e os seus mecanismos cerebrais, na verdade corporais, e muito do que eu fiz na minha carreira, na minha pesquisa específica, foi inspirada por coisas que eu aprendi lendo Freud, lendo Jung. E acho que a gente está num momento da história humana e que pelo acúmulo de saberes e em grande parte pelo papel dos computadores e da internet na disseminação desses saberes, a gente não tem mais por que olhar para o mundo com as caixinhas do século XX, né, tão limitadas. A gente precisa ter uma visão que conecte os diferentes campos de saber e, com certeza, a psicanálise e a psicologia analítica são extremamente valiosas para, não só a neurociência, mas para a ciência e para a gente saber onde é que a gente está, por que a gente está aqui, como que a gente está aqui, né, essa experiência. Perfeito. Professor, grosso modo, as pessoas costumam dizer assim que o sonho é uma espécie... O sonho tenta fazer uma espécie de elaboração daquilo que a vigília e a consciência não dariam conta, né? Faz sentido um pouco isso? O trabalho que o sonho faz é um trabalho de elaboração de conteúdos? A gente consegue resolver questões internas, por exemplo, via sonho? Certamente. Certamente isso tem uma evidência muito antiga na psicologia e agora tem uma evidência muito sólida na junção da psicologia cognitiva com a neurociência, a neurofisiologia. O resto diurno freudiano é um fato eletrofisiológico, é um fato molecular. A ideia de repressão de memórias e de supressão de memórias do consciente para o inconsciente é um fato empírico inclusive da neuroimagem em humanos, e o papel do sonho na resolução de tarefas é também um fato bem estabelecido já há 10 anos, há 11 anos, na psicologia cognitiva. Agora, o que a gente está longe, talvez, de entender em detalhes, é o fato de que o ego consciente ele se relaciona com o inconsciente não de maneira bruta, no atacado, mas no varejo do que eu gosto de chamar as criaturas da mente. No varejo do que o Jung chamou de imagos.
o encontro com pessoas, com entidades muito específicas, e que na psicologia de senso comum, nada disso tem valor, porque nós estamos em culturas que perderam as conexões rituais e oníricas com essas entidades. Se você for conversar com um indígena, uma indígena que está acampada lá em Brasília, lutando contra o marco temporal, você vai provavelmente encontrar uma pessoa que tem uma vivência com o seu mundo interior muito mais rica e complexa do que os adoradores do Deus dinheiro do mundo eurocêntrico. Né? Então, e aí a gente precisa olhar para isso no século XXI com olhos de curiosidade científica, mas também de responsabilidade política, né? Com o que está acontecendo com a espécie. Esse mundo de não ter, esse mundo, digamos assim, do contemporâneo, urbano, do capitalismo financeiro e do consumismo, é um mundo em que as pessoas estão desconectadas do mundo interior. Então, avassaladas por imagens prontas, audiovisuais prontas, e que, em grande medida, são algum tipo de merchan. Agora, a questão da compensação da experiência onírica que provém do inconsciente é uma questão em aberto, a gente sabe pouco sobre esses mecanismos, muitas coisas postuladas por Freud e Jung que precisam ser empiricamente testadas. O que eu acho que a gente devia considerar é que o inconsciente é quase tudo. Então, aquilo que a gente consegue administrar na vida consciente e aquilo que a gente não consegue vão alimentá-lo e depois vão emergir dele. Talvez a melhor resposta para o que você me perguntou é a seguinte: a intuição é uma capacidade de integrar estímulos subliminares ou supraliminares e gerar uma consciência daquilo. Os sonhos são, nesse sentido, uma das melhores formas de intuição, porque eles são excelentes redes captadoras, antenas captadoras de estímulos subliminares, coisas que te passaram totalmente despercebidas na experiência consciente da vigília, podem, nos sonhos, coalescer em imagens muito claras e muito úteis para quem estiver a fim de fazer essa prospecção da própria mente. É comum no senso comum a gente ouvir as pessoas mencionarem a capacidade premonitória de alguns sonhos, né? É evidente que eu acho que não é isso que você está falando, mas tem a ver com isso, né? Eu acho que o sonho tem uma sensibilidade muito maior do que a nossa condição, que a consciência permite, né? O que daria para dizer para o ouvinte nosso, Siddhartha, como dica, eu sei que não há um manual, uma fórmula, mas como dica daqueles que querem olhar mais para os seus próprios sonhos e começar a prestar mais atenção nisso, existe alguma sugestão prática, assim, do tipo, antigamente tinha aquela coisa assim de ter um caderninho do lado da cama, né? É por aí? Como é que o senhor vê isso? É exatamente por aí, Fábio, mas você me chamou de senhor de novo, hein? Eu fiquei sabendo que você é capoeirista, também sou, a gente vai precisar jogar isso aí na roda. Tem uma demanda para jogar com você. Tô brincando. Olha, sonhar, todo mundo sonha, quase todo mundo sonha toda noite. Se lembrar de sonhar, quase ninguém. E a boa notícia é que se lembrar de sonhar é tão natural quanto respirar, quanto se mover. É uma questão de você dar a oportunidade disso se expressar em cada uma que está ouvindo. Então, o caderninho é muito útil, esse caderninho diário de sonhos, ou sonhário, ele é o ponto culminante de uma maneira de encarar o sonho. Por que eu falo que ele é o ponto culminante? Porque o que você quer fazer é trazer para o consciente, trazer aquele material para o lado de cá. Né? Então, muitas coisas precisam ser feitas muito simples para isso acontecer de maneira otimizada. Que coisas são essas? São pequenas atitudes. Então, primeira coisa, dar importância aos sonhos, falar deles, contar ele para as outras pessoas, narrá-los, contar em casa, contar no trabalho, contar na escola, contar na universidade, compartilhar e tentar interpretar. Com o seu psicanalista, com o seu psicoterapeuta, com a sua xamã, com o seu pajé, aí cada um tem com a sua família, com seus pais, com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo, não interessa. Uma pessoa que pode ajudar você a expandir aquelas imagens e fazer associações e tentar ir em várias direções, ampliar mesmo o ponto de vista e as perspectivas. Bom, quando você vai dormir, é importante pensar no desejo mesmo de sonhar, lembrar, registrar. Então, isso é uma autossugestão. A pessoa pode fazer isso na forma de uma autossugestão
digamos assim, do âmbito da psicologia, pode fazer uma reza, pode fazer uma canção, pode fazer um desenho, o que quer que seja, ela não vai adormecer vendo televisão, ela vai adormecer pensando no sonho. E aí, ao despertar, vem um momento crucial mesmo, que é ficar imóvel na cama e fazer um registro em áudio, escrito, do que foi que rolou como imagem, como narrativa, como experiência cinematográfica, como múltiplos sonhos de uma noite. Então as pessoas geralmente falam, não consigo lembrar nada, ela começa a fazer esse exercício e ela passa de um parágrafo para uma página, para 10 páginas, para uma coisa assim, é uma profusão de conteúdos oníricos que vem quando a pessoa se dedica a ele. Eu não falei aqui, mas tem que ter uma higiene do sono, então se você vai dormir muito tarde, fica assistindo coisas na tela, isso vai te prejudicar, vai cortar o teu sono REM, que é a segunda metade da noite. Se bebe álcool antes de dormir, vai facilitar a entrada no sono, mas vai cortar o sono REM da segunda metade da noite. A ingestão de cannabis antes de dormir vai fazer com que a pessoa tenha dificuldade de lembrar de manhã. E ao despertar, é importante a pessoa estar muito quieta mesmo. Se ela fica se agitando, falando, se mexendo, ou se alguém toca nela, a facilidade do esquecimento é enorme. Essas dicas são excelentes e eu fiquei pensando nas crianças, né? Claro que essas dicas são para todos e a possibilidade de educar as crianças a lidar com os sonhos desde já seria uma coisa fundamental, né, professor? Porque se a gente pensou, o senhor falou provavelmente para os adultos, mas como trabalhar com as crianças? Desculpa, o senhor, ele vai escapar. Me perdoe. Você, professor Siddhartha, que você é uma referência, a gente tem esse respeito por isso. Mas eu fiquei pensando assim, se dá para pensar em trabalhar com as crianças, né? Trabalhar essa familiaridade com o universo onírico e familiarizar as crianças desde tenra idade, né? Porque os adultos, aquela coisa do burro velho, não aprende muito truque novo, né? Mas eu acho que fomentar nas crianças essa proximidade com o mundo onírico seria uma excelente estratégia de saúde, o senhor não acha? Eu acho sim, Fábio. Porque a arte de sonhar foi o que tirou a gente das cavernas e trouxe para esse mundo de acúmulo cultural intenso. E a gente se desacoplou dessa arte na tradição eurocêntrica há uns 500 anos. E ela está gerando muitos problemas, porque o sonhar é importante para a gente poder simular as consequências dos nossos atos. Então tem muita gente inconsequente aí, dormindo mal, sonhando pouco e não se lembrando de nada. Isso vai gerando uma experiência de vigília inconsciente, de vigília sem capacidade de inferir o futuro. O sonho é fundamental para a construção do futuro. E se a gente consegue fomentar isso nas crianças, perguntando para os filhos, para as filhas, netas, netos, todo dia, com o que você sonhou? Vamos lá, vamos desenhar isso, vamos falar sobre isso. Tem muitas maneiras de você fazer esse relato de sonho. Não precisa ser um relato escrito. Pode ser um desenho, pode ser uma dança, pode ser uma expressão teatral, artística. E aí liga na questão que é bem importante na psicologia analítica do Jung, que é de que a fonte da felicidade é a criatividade. As pessoas não, nesse mundo do Deus dinheiro, as pessoas buscam a felicidade na aquisição, seja de dinheiro ou de objetos ou de experiências. E o que elas encontram? Elas encontram uma insaciabilidade. Não tem ninguém feliz. A pessoa mais rica do mundo não está feliz. Ela está sofrendo porque ela quer continuar a estar lá. E o cara que é o número 2, ou a mulher que é a número 2, bilionários do mundo, são menos de 3 mil no mundo, eles estão infelizes, em maioria sofrendo pra caramba, porque se comparam uns com os outros e estão o tempo todo querendo uma coisa que não tem. E o Jung dá o bizu, né, e os xamãs ameríndios e siberianos, e da Índia, da China, e da Austrália, e da África, dão o bizu de que a felicidade está no cultivo do mundo interno, e está no cultivo da relação desse mundo interno com o mundo interno de outras pessoas. Então, por exemplo, quando você está numa roda de capoeira e está tudo muito bom, ainda é uma verga de madeira, um arame, uma baqueta, um dobrão e um cachixi. Agora, se aquela interação daqueles instrumentos tão simples com o axé de cada pessoa, coletivamente, se aquilo entrar em harmonia, se os instrumentos entrarem em harmonia, se todo mundo que estiver ali entrar em harmonia, é prazer máximo, é diversão máxima, é fraternidade máxima e ninguém poluiu nada e não custou nada a não ser a boa vontade da galera. Que saudade de uma roda, hein, professor? Nossa Senhora.
Vocês treinaram aí online, né? A gente também. Eu tô treinando sozinho em casa. Treinando sozinho. Semana passada eu fui na academia, tem 3 colegas lá e a gente treinou separadão, assim. Como é que foi? Foi legal. Eu tô bastante arredio com sair de casa, porque realmente eu encampei como professor também, a gente trabalhou remotamente, estou trabalhando remotamente desde o início da pandemia, então me desacostumei muito a sair. Então para mim foi um pouco, ainda tá um pouco, né? Mas o convívio e a capoeira coletiva, evidentemente, né? Saudade imensa de uma roda. Professor, eu vou emendar este assunto, que está diretamente relacionado com o que eu vou emendar, mas já lamentando que o nosso tempo vai se encerrando, infelizmente estamos no último terço da nossa entrevista, mas eu vou tentar linkar, né, esse tema onírico com o universo que os psicodélicos vêm abrindo de possibilidades, tanto na medicina quanto na psicoterapia assistida. Nós sabemos que você é um dos maiores pesquisadores do Brasil na relação psicodélicos e saúde, né? Como que a gente consegue dizer para o nosso ouvinte que a revolução psicodélica causará na medicina como um todo e na psicoterapia em particular? O senhor consegue fazer um resumo assim daquilo que virá? Sim, Fábio. Mas eu vou te convencer a me chamar de você até o final. A última vez que você falar aqui comigo hoje, você vai falar você, meu camarada. Fazer uma chamada de Angola aqui para você. Vamos lá. Na verdade, é simples. É o seguinte. Final dos anos 70, no meio dos anos 80, surgiu pesquisa dizendo que se você inibe a recaptação da serotonina na fenda sináptica, isso pode melhorar o humor das pessoas. Em outras palavras, o mundo passou a ser apresentado a ideia de que tomando uma pílula todo dia, que faz aumentar o nível de serotonina entre os 2 neurônios que estão lá conversando, isso pode melhorar o humor das pessoas, na ideia de que, então, a depressão é a falta de serotonina. Esse é um modelo explicativo, que é um modelo muito influente, muita gente, quase todo mundo acredita nisso, e ele não é verdadeiro, o buraco é bem mais embaixo, as coisas são muito mais complicadas. Se fosse verdadeiro, o cara tomava o antidepressivo de manhã e de tarde estava bom. E não é o que acontece. Demora semanas para funcionar, passa pela produção de novos neurônios. Então demora um tempo para fazer novos neurônios, o nosso cérebro produz novos neurônios ao longo da infância, da adolescência, e tem gente que acredita a vida toda no hipocampo, e provavelmente é isso que está acontecendo em pessoas adultas que estão experimentando o uso de um antidepressivo. Aquilo, de fato, gera, em estudos de até 8 semanas, algum tipo de melhoria do humor em média. Mas os efeitos são muito pequenininhos, os efeitos positivos são muito pequenininhos, e os efeitos adversos são grandes, e aí a gente entrou numa hipermedicalização do mundo ocidental, depois pegou toda a classe média do planeta, que é pessoas entre 30 e qualquer idade estarem tomando um antidepressivo, ou 2 ou 3, ou estabilizador de humor, ou, na verdade, hipermedicalizando as suas condições psíquicas, dentro de uma lógica de que, em vez da pessoa cuidar do que é fundamental, né, do sono, da alimentação, do exercício físico, das relações saudáveis, da prática de expressões artísticas e de cultura, né? Em vez dela entrar nesse caminho, que é um caminho de saúde, ela fala, não, eu vou ter uma vida completamente desregrada, fora do equilíbrio, eu vou entregar todo o meu tempo, seja para o capital, seja para a adoração do Deus dinheiro e do que ele me permite usufruir, e aí, depois, quando eu estiver me sentindo super mal, sem vínculos, desconectado ou desconectada de tudo, eu vou lá e tomo uma pílula. E isso gerou uma crise, na verdade, porque isso no longo prazo, esses remédios eles não levam a um bom efeito, podem gerar uma coisa chamada disforia tardia, que é pavorosa, que envolve um desequilíbrio muito grande, alterações muito abruptas de humor, inclusive psicose, até risco de suicídio. Então o negócio é uma barca furada, que deu muito dinheiro para as farmacêuticas, né? Como é que ficou o que aconteceu com a psiquiatria? A psiquiatria, que era um espaço da escuta, virou cada vez mais um espaço de 15 minutos, toma uma receita e vai para casa. E aí as pessoas foram tratadas como máquinas não são, isso gerou muita insatisfação, a indústria inclusive está sendo questionada, as pessoas começam a fazer processos judiciais, um pouco como aconteceu com a indústria do tabaco, as indústrias não querem lançar mais novos remédios nessa linha, né? Essa terapêutica é uma terapêutica extremamente empiricista, se você fala assim, minha tia está tomando 5 remédios, ao longo tem, 60, 70 anos, está tomando 5 remédios. Qual foi o estudo científico que pesquisou o efeito dos 5 remédios? Não tem. Qual foi o estudo científico que pesquisou o efeito de qualquer um desses remédios por 10 anos? Também não tem. Então, existe uma ilusão de base sólida científica que não está lá, né? Uma monetização, tem um conflito de interesses muito grande e uma coisa que deu com os burros na água. A
psiquiatria do século XXI, ela vai ser baseada, já está sendo construída com base em duas outras classes de substâncias, mas também está sendo construída com a visão de que não se trata, o centro não é a substância, o centro é a psicoterapia. A substância ajuda a psicoterapia. Então, quais são essas classes de substâncias? De um lado, os psicodélicos clássicos, que são aqueles assemelhados à serotonina, e de outro lado, os canabinoides, que são assemelhados aos endocannabinoides que temos no próprio corpo. O caso mais, relevante para o Brasil é o da ayahuasca, do chá do Santo Daime, ou oasca, o vegetal, dependendo de qual é o uni, tem muitos nomes para essa preparação ameríndia, que mistura duas plantas na sua receita principal, que são fortemente antidepressivos. Estou falando aqui do trabalho do professor Drauzio de Araújo e da Fernanda Palhano Fontes no Instituto do Cérebro, do trabalho do professor Jaime Alac na USP de Ribeirão Preto e equipes, né? Então, a ayahuasca é um poderoso antidepressivo e tem efeitos antidepressivos muito sólidos, rapidamente, que se sustentam ao longo de um tempo que varia entre 1 semana e 2 semanas. É curioso que na maior parte das religiões, das igrejas, o uso é 2 vezes por mês. Então, as pessoas realmente têm conhecimento, é profundo, né? E isso se expressa, a ciência vem corroborar um conhecimento que já está lá no saber tradicional. O caso que no mundo inteiro está... Enfim, aí você tem vários estudos com psilocibina, dos cogumelos, com LSD, com DMT, com 5-metox-DMT, e eu diria que em 2021 a grande estrela dessa revolução psicodélica é o MDMA, porque acabou de ser publicado há menos de 2 meses atrás na Nature Medicine um estudo de fase 3 com MDMA para o tratamento de transtorno de estresse pós-traumático muito, muito grave, muito refratário a tratamentos e tal. Então, o MDMA virou remédio convencional agora, e aí o THC da cannabis também tem esse papel, e o que unifica esses campos? É o fato de que essas substâncias, tanto do lado dos psicodélicos quanto do lado dos canabinoides, elas são indutoras da produção de novos neurônios e de novas sinapses. Então, na verdade, a depressão, a ruminação, o fato da pessoa estar presa em pensamentos negativos, ela parece ser mitigada quando novas conexões sinápticas são oferecidas. Uma maneira um pouco simplista de ver isso é o seguinte: um neurônio pode estar envolvido na representação de memórias muito, muito tristes, ou a pessoa pode ter representações de memórias muito alegres, mas que já terminaram, já passaram, e isso gera uma ruminação negativa também. E quando novas conexões são feitas, simplificando um pouco a coisa, assim, um novo neurônio ou uma nova sinapse é naive, é ingênuo, não sabe nada do mundo, está pronto para o futuro, não está ligado ao passado. É claro que é mais complicado do que isso, né? Existem outros níveis mais sofisticados de representação simbólica em que isso tudo, na verdade, se expressa, mas essas substâncias são muito importantes, sim, e elas colocam muito mais valor na psicoterapia e no setting do que na ingestão. Quer dizer, são terapêuticas que não promovem uma ingestão diária de pílulas. São terapêuticas de doses muito baixas, de substâncias muito potentes, e tomadas muito ocasionalmente. E aí o grande valor é na construção do setting terapêutico, e nisso as culturas tradicionais, os pajés, as mães de santo, dão de 1000 a 0 nos cientistas. Os cientistas estão começando a aprender alguma coisa sobre isso agora. Perfeito, professor. Eu já vi você falar várias vezes, agora eu falei você, hein? Consegui. Oba, acho que é. Eu já ouvi você falar várias vezes que a cannabis é, para o século XXI, o que os antibióticos foram para o século XX, ou algo parecido, né? A gente realmente pode enxergar na cannabis a revolução da medicina, a revolução da terapêutica desse século? Certamente, junto com os psicodélicos clássicos, mas talvez mais até do que eles, talvez não. Nesse momento, muito mais. Pode ser que no futuro a pesquisa mostre que tanto quanto. Nesse momento, as indicações de cannabis ou de canabinoides para diferentes doenças são vastíssimas. A gente está falando aqui de epilepsia, de câncer, de dor neuropática, de depressão, de ansiedade, de Parkinson, Alzheimer, Tourette, Crohn, autismo. É uma lista gigante. E aí as pessoas falam, então a panaceia serve para tudo. Não, não é isso. Mas é porque lida com um sistema que é um maestro central metabólico. O sistema endocannabinoide, ele é
uma espécie de encruzilhada metabólica por onde tudo passa. E isso tanto a nível bioquímico quanto a nível neuroanatômico, pensando principalmente no hipotálamo. E aí você tem uma regulação de formação de novas memórias, consolidação de memórias, sono, apetite, que são, assim, é o centro da vida do animal. Acordar, comer e dormir de novo, formar memória sobre aquilo, tentar se adaptar. A terapêutica canábica, ela é muito revolucionária e ela é muito antiga, né? É um estudo bem recente mostrando que a domesticação da cannabis começa há 12 mil anos atrás, ou seja, bem no início da agricultura, entre 12 mil e 6 mil anos. Houve uma seleção artificial já de duas variedades, aquela que produz muita fibra, o cânhamo, e aquela que produz remédio, né? Rica em lipídios, canabinoides, terpenos, flavonoides. Foi provavelmente a primeira corda, o primeiro tecido, o primeiro remédio. Então, é um resgate de uma terapêutica poderosa, com muito poucos efeitos adversos. Não causa parada respiratória, não causa parada cardíaca. Sobretudo quando usada como in natura, com uma mistura de canabinoides. Os canabinoides isolados em altas doses podem ter, sim, efeitos adversos maiores, sobretudo o THC. Mas eles, como na versão, digamos assim, que foi selecionada por nossos ancestrais com uso in natura, ou com extratos ou óleos feitos disso, muito segura, né? Tem poucos grupos de risco bem conhecidos, que podem ser protegidos por uma regulamentação que traz informação, e não vai ter geriatria no futuro sem canabinoides, não vai ter oncoterapia, já não tem tratamento antiepilético de boa qualidade. A opção canábica não deveria ser a última do médico, em muitos casos é a primeira. E isso já é assim nos Estados Unidos, já é assim no Canadá, já é assim na Alemanha, já é assim em Israel. O Brasil só está atrasado, como sempre. Pois é, professor, vamos esperar que essa onda, que seja só uma onda, né, de reacionarismo, que seja realmente uma onda, e como toda onda isso passe. Nós temos um projeto, nós temos um PL relativamente interessante, há muitos anos em tramitação. É claro que ele avança e retrocede, né, mas não deixa de ser um bom PL para dar início à discussão, e espero que isso avance. Professor, infelizmente, nosso programa termina. Eu conversei com Siddhartha Ribeiro, que é neurocientista, é vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além de ser uma autoridade e uma sumidade em vários assuntos. É um prazer enorme ter conversado com você. Já te faço um novo convite para um outro programa, porque é muito curto, para que a gente possa discutir, por exemplo, especificamente derivados e uso medicinal e terapêutico de cannabis e derivados. Fica aqui o meu convite para um próximo programa. Eu aceito sim, Fábio. O PL 399 está em tramitação, a gente pode voltar e falar dele daqui a uns meses. É isso, eu te chamarei, não tenha dúvida que você será convidado. Mais uma vez, muito obrigado, professor. É um prazer estar com vocês aí. Encerramos aqui mais um programa E a Saúde Mental Como Vai. Até o próximo. Obrigado. Eu fico louco, eu fico fora de si. Ele fica assim, eu fico fora de mim. Você ouviu na UEM FM o programa E a Saúde Mental Como Vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. Programa E a Saúde Mental Como Vai? No ar às quintas-feiras, à 13h, com reapresentação aos sábados, às 8h. Apoio UEM FM, em sintonia com a comunidade.